As paz, irmãos. Boa noite aos irmãos. Graça e paz. Bom estar com os irmãos mais uma vez para louvarmos ao Senhor e sermos direcionados por Ele, por meio da sua palavra. Os irmãos aqui do Ministério Internacional Cristo Reina, seja bem-vindo. Amém? Nessa sexta-feira, dia 8 de maio, é um prazer estar com os irmãos aí que possam estar nos ouvindo aí no Brasil. Que Deus os abençoe, que o Senhor os enriqueça com a sua grandiosa bênção, com o seu grande e infinito amor, com a sua grande e infinita paz, que Ele possa te firmar e te renovar nesse novo dia de vida. Amém? Deus abençoe. Estamos aí aguardando os irmãos se apresentarem aí. O irmão Wellington Ramos, seja bem-vindo, irmão Wellington. Graça e paz. Deus abençoe sua vida. Amém? Estamos aqui para cultuar o nosso Deus, para louvar a Ele, independente do que o mundo ou nós possamos estar passando. A nossa vida de fé em Deus, ela não pode mudar. Ela tem que continuar rompendo e nos dirigindo em Deus. Nós não podemos deixar de servir ao Senhor por questões humanas ou por questões da vida, por situações, seja ela boa ou ruim. A nossa fé tem que estar acima dessa realidade que nós possamos viver e que o mundo se passa hoje. Nós temos hoje um mundo conturbado, um mundo de quarentena, uma pandemia que atingiu todo mundo, não pegou Deus de surpresa, pelo contrário. Antes da pandemia, antes do vírus vir e nos tornar prisioneiros, possamos dizer assim, dentro das nossas casas, o Senhor já antecipou a provisão, o socorro para você, para mim. Deus não pode ser pego de surpresa e Deus não deixa nada para a última hora. Ele sempre faz tudo antes. Nós vimos lá em Apocalipse, quando o Senhor declara que o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, antes de Deus criar todas as coisas, o Senhor já tinha sacrificado o seu Filho e criou todas as coisas para cumprir o seu propósito. Amém? Estamos aqui aguardando os irmãos. Você que já chegou, dê um aceno para saber que você está aí. Amém? É um prazer estar com você. Que o Senhor possa nos direcionar, que o seu Espírito possa nos dirigir e que Ele possa falar ao nosso coração e que Ele possa te guiar nesse dia de vida. Nós estamos aí há 2 dias do Dia das Mães, mais um ano chegou e cada um de nós possamos e podemos celebrar essa data que é preciosa. Quem tem a sua mãe, a honre, a respeite e ouça os seus conselhos. Amém? Vamos estar orando? Pai, em nome de Jesus, eu quero dar graças a Ti, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Quero louvar e exaltar o Teu nome, Senhor, por esta sexta-feira e por estar aqui reunido com os irmãos, Senhor, nessa live, para falarmos, ó Deus, da Tua poderosa palavra, falarmos, ó Deus, daquilo que o Senhor tem feito e do que o Senhor ainda fará no meio da Tua igreja e neste mundo.
Senhor, falar daquilo que o Senhor já predeterminou sobre todas as coisas e que a tua palavra, que é poderosa, ela há de cumprir em todos os aspectos. Senhor, fala conosco nessa noite, que teu Espírito Santo possa mover os nossos corações e operar em nós, ó Deus, todo o querer, Senhor, e operar em nós, ó Deus, aquilo que tu desejas, que a tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor, possa ser movida pelo teu Espírito Santo, através do teu servo, em nome de Jesus, que as barreiras, que os medos, Senhor, que a tristeza, as preocupações e tudo aquilo que possa causar, ó Deus, espanto aos teus filhos, em nome de Jesus, que sejam visitados, ó Deus, com paz, sejam visitados, ó Deus, com fé, sejam visitados agora com renovo, Senhor, sejam visitados, ó Deus, com socorro, provisão do Senhor, que haja um mover do Senhor na vida da tua igreja, na vida do teu povo nesta hora, em nome de Jesus. A irmã Lília Silva, graça e paz, seja bem-vindo. A irmã Helenice da Silva Miras, Deus abençoe. A Moniele, amém, seja bem-vinda. Minha filha, que Deus abençoe, abençoe o Dominique, amém, a irmã Alejandra, todos aqueles que estão se achegando, Deus possa os abençoar grandiosamente e o Senhor possa continuar atuando na sua vida e que você possa continuar firme na rocha que é Cristo Jesus, amém, Ele é o nosso Deus, Ele está no controle das nossas vidas e Ele também está no controle da história. Todos os acontecimentos que estamos vivenciando hoje está no controle do nosso Deus. E antes de vir essa situação, este quadro que o mundo está vivendo, Deus já providenciou a sua provisão, Deus já providenciou o seu socorro, Deus já providenciou tudo que você iria precisar para esses dias. Amém? Tudo que você iria precisar para esses dias de confinamento, Deus já antecipadamente providenciou para você e para mim. Porque Deus age antes dos acontecimentos. E Deus fala com a sua igreja. Deus revela aos seus profetas as coisas antes de acontecerem, como diz Amós 3. Amém? Gostaria de ler com você nessa noite, no Evangelho de João, o Evangelho que escreveu o apóstolo João, no capítulo 9, Evangelho de João, no capítulo 9, no versículo 35, Evangelho de João, capítulo 9, versículo 35, Andiara Madureira, amém, minha esposa amada, seja bem-vinda. Versículo 35, que diz assim: Jesus ouviu que o tinha expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor. E o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Amém, irmãos? Essas são as palavras de Jesus ao homem que havia nascido cego. O título dessa mensagem é Deus se revelou a mim. E agora? Nós vemos aqui este homem que havia nascido cego, ao qual os discípulos já havia indagado Jesus, quem havia pecado, ele ou seus pais, por ele ter nascido cego. E aí Jesus trata dessa questão, nem os seus pais e nem ele pecou.
ainda mais que ele estava no ventre e não poderia cometer pecado nenhum. Ele estava sendo gerado no útero da sua mãe. E o Senhor disse que o quadro dele era para que se manifestasse a glória de Deus. E o Senhor decidiu que esse homem seria curado. Untou os seus olhos com a lama que ele havia feito e fez-lo lavar os olhos no tanque, e após lavar, a Bíblia diz que ele via os homens como árvore. E Jesus o tocou e a sua visão foi restaurada. E essa cura aconteceu no sábado. Geraldo Henrique, seja bem-vindo. E ao ser curado, o Senhor, conforme a lei, ordenou que ele levasse a sua oferta aos sacerdotes. E essa questão foi estendida por um interrogatório, porque todos queriam saber quem havia o curado. Ele só sabia que um tal de Jesus o havia curado, mas ele não sabia quem era Jesus. E essa questão perdurou. Os pais desse homem foram chamados para saber se realmente aquele homem era o seu filho e se realmente ele era cego. Os pais daquele homem disseram que realmente esse era o filho deles e que realmente ele havia nascido cego e agora via. E essa questão se perdurou por horas. E Jesus, sabendo que ele tinha sido expulso da sinagoga, Jesus se apresentou a ele e declarou: crês tu no Filho do Homem? E ele pergunta para Jesus: quem és ele, Senhor, para que nele eu creia? E Jesus disse: é esse que fala contigo. Ou seja, Deus se revelou ao antigo cego, ao qual o Senhor havia curado. Deus se revelou a mim e a você. E agora? Como serão as minhas atitudes? E como eu viverei daqui para frente? Como será a minha posição diante desse mundo? E como eu irei me comportar diante de todas as questões da vida? Todos os homens que Deus se revelou a eles, a vida deles foram impactadas. E a vida deles nunca mais foi a mesma. Nunca mais eles foram os mesmos homens. As suas atitudes mudaram. A forma deles pensarem mudaram. E nós podemos ver o primeiro homem, após a queda de Adão, toda aquela história até chegar em Noé. Nós vemos quando Deus se revela a Noé, por ele ser encontrado um homem justo, Deus expõe o seu plano a Noé e dá a planta da construção da arca. Nunca mais Noé foi o mesmo homem, porque Noé foi impactado com um projeto que só Deus poderia executar. E Noé permaneceu naquilo que Deus havia lhe apresentado. Noé permaneceu firme no propósito a qual Deus tinha revelado a ele. Noé construiu a arca. E com certeza, irmãos, nós não vemos escrito, mas enquanto Noé construía a arca, ele anunciava aquilo que o Senhor havia lhe dito, que o mundo seria impactado por um dilúvio. Deus ia destruir toda a raça humana. Houve oposição, houve guerra de palavras. Com certeza, muitos o chamaram de louco. Com certeza, muitos não deram crédito, e nós sabemos, só os seus filhos e a esposa que deram crédito a Noé. Mas Noé não retornara mais na sua vida antiga. Embora sendo um homem justo, Noé não abriu mão
do propósito de Deus. Aquilo que lhe daria salvação, o escape do dilúvio, e que foi a sua grande vitória por ele ter permanecido firme naquilo que Deus havia declarado a ele. Noé se salvou junto com toda a sua família. Deus se revelou a mim. Deus se revelou a você. E agora? Como será o seu comportamento daqui para frente? Por todos aqueles que Deus se revela a ele, essa pessoa nunca mais será o mesmo homem. Antigamente, conforme diz Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1, Deus falara de muitas formas e de várias maneiras aos homens, aos pais, pelos profetas. Mas agora ele fala conosco através do Filho. O Filho revelou o Pai a mim e a você. E quem é esse ser? Como nós falamos no domingo passado, todos que o Senhor chama por meio da fé, ele os desafia. Todos nós seremos desafiados por Deus. Todos aqueles que Deus se revela, nunca mais essa pessoa que teve um encontro com o Senhor, que Deus se revelou a ele, ele nunca mais pode ser o mesmo homem. Você pode ver Abraão, após Noé sair da arca, seus filhos gerou filhos, e desses filhos nós vamos ver lá a geração, as descendências. Nós vemos depois da Torre de Babel, se manifesta Abraão após a confusão das línguas. Abraão era filho de Tera, o qual tinha 2 irmãos, que era Naor e eles saíram, juntamente com seu pai, de Ur dos Caldeus, com intenção de ir para Canaã, mas pararam em Harã. E dali, em Gênesis 12, Deus se manifesta, Deus se revela a Abraão. E faz uma proposta a Abraão, uma promessa a Abraão. Dali por diante, nunca mais Abraão foi o mesmo homem, porque Abraão passou a andar por fé. Daí para frente, Abraão passou a andar não mais por vista, mas por fé, confiando na promessa e esperando Deus cumprir a promessa. Deus disse a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, irá para uma terra que eu te mostrarei. E em ti serão benditas ou abençoadas todas as famílias da terra. Não há como, irmãos, continuar sendo os mesmos após Deus se revelar a mim e a você por meio do Filho. E nós temos na história homens que Deus se revelar a eles. Nós temos Jacó, depois de fugir do seu tio Labão e ter encontrado com seu irmão Esaú, a única saída foi ter tido um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, a sua história foi mudada. E nunca mais aquele homem que era chamado de ladrão, nunca mais cometera os mesmos erros. Aquele homem nunca mais foi o mesmo homem. Você pode ir na história e ver quando Deus se revela a Moisés na sarça ardente. Ou podemos andar um pouco atrás a José, quando o Senhor se revela a José por meio de sonhos. Esses homens, os quais Deus se revelar a eles, eles não conseguiram voltar atrás, não conseguiram ser os mesmos homens e foram desafiados por Deus. Eles escreveram uma história e que ninguém pode apagar. Deus se revelar a mim e a você. E agora?
Você está pronto para viver aquilo que Deus tem preparado para a sua vida? Já está guardado nos anais de Deus, nos céus, uma cidade incomparável. Isso simplesmente porque Deus se revelar a nós. Nos é apresentada uma nova morada, que é incomparável. Um lugar onde não entra o pecado, onde não entra a dor, onde não entra o problema. Simplesmente você pode entrar nela hoje porque Deus se revelou a você. E agora, o que fazer com a exposição de Deus? Deus ter se apresentado a você e a mim. Como será o nosso comportamento? Ou como tem sido o nosso comportamento daqui para frente? A partir do momento que ele se revelou a mim e a você, o cego nunca mais foi o mesmo homem. Porque a primeira atitude que ele teve foi de adoração. Ele se rendeu ao Filho do Homem. Ele se prostrou, ele o adorou. Amados, ninguém pode restituir a vista aos cegos. Se ele nasceu cego, ele vai morrer cego. E o Senhor só se revelou a ele. O Guilherme, seja bem-vindo. O Senhor só se revelou a ele após realizar a cura. O Senhor o curou e depois se revelou a ele. Ele viu a grandeza do homem que estava por trás do milagre. O Senhor se revelou a nós e após a sua revelação de quem ele é, agora nós temos a dimensão desse Deus. E tudo que Deus expõe, irmãos, tudo que Deus traça, ele nunca mais voltará atrás naquilo que ele planejou. O que Deus decidiu fazer, como nos dias de hoje, nós estamos vivendo, de quarentena, ninguém nunca imaginara que tal coisa iria acontecer. Nós nunca imaginemos que as nossas vidas iam mudar por completo, mas Deus já sabia que isso ia acontecer. Mas antes disso acontecer, Deus já se antecipou para socorrer o seu povo. Ou seja, nós já temos por antecipação de Deus provisão e socorro, porque a própria palavra diz que o Senhor é socorro bem presente. Ou seja, antes desse movimento que o mundo está vivendo, Deus já havia providenciado tudo. Quando Deus chama Abraão, Deus já tinha a terra prometida. Deus já tinha sacrificado o seu filho antes da fundação do mundo, ao qual Abraão seria o abençoador de todas as famílias da terra. Antes do Senhor chamar José, já existia uma família de 70 e um plano exposto ao seu avô Abraão, o qual Deus havia dito para Abraão que do seu filho ia surgir um grande povo como a areia do mar. E quando Deus se revela a José, já estava tudo pronto. José não teve mais como permanecer o mesmo homem. E tudo aquilo que precisava ser mudado em José, por causa do plano de Deus, isso acontecera. Pastor Joel, seja bem-vindo, irmã Bia. Porque Deus se revelara a José. E Deus se revelou a nós por meio do Filho. O Senhor não irá voltar atrás naquilo que Ele planejou para mim e para você. Agora, cabe a mim como eu irei me comportar, ou como eu estou me comportando a partir do momento que esse Deus maravilhoso, por meio do seu Filho, se revelou a nós. Como tem sido o nosso comportamento de cidadãos dos céus? O Senhor, usando o profeta Abacuque, lá no capítulo 2,
No versículo 4, Abacuque diz, né, o justo pela sua fé viverá. É a parte B do versículo 4. O justo pela sua fé, o justo que foi justificado pelo seu Senhor, não viverá daquilo que ele possui. Porque o que nós possuímos, irmãos, Deus pode dar cabo. Deus pode permitir que seja levado por um momento, como Deus fez com Jó. Por um tempo, Deus permitira que tudo que Jó possuía fora levado. Eu e você não podemos viver de outra forma que não seja por meio da fé. Somos racionais. Mas nós não podemos viver de acordo com aquilo que possuímos, mas de acordo com aquilo que foi nos revelado. E Deus está se movendo. E Ele quer se mover por meio de mim e de você. E Ele só pode se mover por meio da nossa fé. Porque Deus tem coisas grandes para realizar no mundo. E Ele só pode realizar por meio de nós. Ele não vai realizar por meio dos anjos, por meio dos arcanjos. Ele vai realizar o seu propósito por meio da igreja, por meio de mim e de você. Por isso que Ele se revelou a mim e a você. E nos tornou sal, e nos tornou luz. Nós somos o tempero. Nós levamos luz, irmãos, em meio às trevas. O nosso comportamento, após Cristo se revelar a nós, nós estamos lutando contra aquilo que nos tornamos. Se tentarmos voltar atrás, nós estamos voltando para o abismo. E você pode olhar na história, os homens que o Senhor chamou, nenhum deles ficou para trás ou voltou atrás. José foi até onde estava preparado para ele ir. E ele permitira, por meio da fé e da sua comunhão com Deus, que Deus fizesse tudo o que fosse preciso para que José estivesse pronto para assumir aquilo que Deus já havia preparado para ele. E Deus expôs em sonhos. Nós vamos caminhando na história e vemos os personagens bíblicos aos quais Deus se revelara. Moisés era quem era no Egito porque Deus havia separado ele desde o ventre da sua mãe e o levara para o deserto após 40 anos. E com 80 anos Deus se revela a Moisés na sarça ardente. A partir daquele momento, irmãos, nós vimos um homem completamente diferente. Porque Deus se revelara a ele. E quem é que se revelou a nós? Aquele que criou todas as coisas e nos colocou no meio da sua criação. Irmão Jacques, seja bem-vindo. Aquele que criou todas as coisas nos colocou no centro desta terra para habitar nela. Ele se revelou a mim e a você. E após a sua revelação, mostrando quem Ele é e mostrando o seu propósito e nos dando fé para viver diante de tal Deus. E o que mais temos é experiências com esse Deus. E isso nos mostra o caminho que devemos seguir. Isso nos mostra como deve ser o nosso comportamento. Você pode ver Abacuque, quando Deus revela a Abacuque o plano dele para o seu povo Israel, para Judá. Deus estaria levando os caldeus, Nabucodonosor, o seu exército, às portas de Israel, de Judá. E Abacuque ora, Abacuque clama ao Senhor e pede ao Senhor que
desviasse tal coisa do seu povo. Mas Deus já estava decidido no que iria fazer por causa do pecado do seu povo. Mas Abacuque decide, uma das passagens mais conhecidas, quando Abacuque toma posição e diz: mesmo que a figueira minta, mesmo que não haja vaca no curral, eu todavia me alegrarei no Senhor. Lá no capítulo 3, e no capítulo 2, nós vimos Abacuque dizendo, diante de tal realidade que o mundo viveria, Abacuque não podia voltar atrás, mesmo diante da sentença de Deus sobre o seu povo. Abacuque decide continuar servindo a Deus, independente do que iria acontecer com a nação, se ia faltar alimento, se ia faltar recursos financeiros. Não importava mais para Abacuque. Abacuque entendeu que a única coisa que ele não podia abrir mão era da sua fé, porque Deus se revelara a ele. Nós não conhecemos os pais de Abacuque, não fala qual é a sua origem, só fala que ele é profeta e Deus revelara a ele a sentença sobre o seu povo. E era uma tragédia. E a única coisa que Abacuque podia fazer era orar e esperar a resposta de Deus. A resposta de Deus foi: não, o que eu decidi fazer, farei por causa do pecado desse povo. Ou seja, vi um mal terrível sobre a nação de Abacuque. Como nos dias de hoje, irmãos, nós estamos restringidos à nossa casa, o máximo ao trabalho, se for permitido. E infelizmente tem muitas pessoas que mudam a sua posição. Quando Deus se revelou a mim e a você, qual era a nossa história? Como estávamos antes? Que tipo de vida vivíamos? Abrão não tinha filhos e estava envelhecendo. Ele e Sara iria morrer sem deixar um herdeiro. Mas quando Deus se revelar a Abraão, a sua história foi mudada. Quando Deus se revelar a Noé, ele foi salvo do dilúvio. Quando o Senhor se revelar a José, ele foi livre do poço, porque ali havia chegado o fim dele, mas Deus já tinha mostrado qual seria o seu futuro e o que Deus havia planejado para ele. O que Deus planejou para mim e para você não termina aqui na terra. É estendido ao reino vindouro, a Nova Jerusalém. O Senhor nos impactou quando Ele se revelou a nós. Ele nos convenceu de quem Ele é. Ele nos convenceu daquilo que vivíamos e mostrou o que nos tornaríamos daí para frente. Você é uma nova criatura. Você tem direito de herdar a Nova Jerusalém. Você tem direito em todas as promessas do Senhor. Você está guardado antecipadamente. Deus provê todas as coisas para mim e para você. Embora oremos a Ele, nem sempre Ele nos dá aquilo que nós queremos. E nem sempre Ele dá no tempo que nós esperamos, porque Ele é Deus. Mas Ele espera que a nossa posição, que a nossa atitude, seja atitude de homens e mulheres de fé, que não abre mão da sua posição e da sua vida em Deus. Como Abacuque, pode faltar o pão, pode faltar o leite, pode faltar a vide. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Deus não está à procura de homens assim. Deus já se revelou a mim e a você. Nós somos esses homens e mulheres
que Deus estava à procura. Somos nós, irmãos. Foi o que o Senhor disse para a mulher samaritana, quando ela achou que a adoração verdadeira era ali, onde Jesus estava, onde Jacó havia aberto o poço. E Jesus disse, mulher, os verdadeiros adoradores, virá dias que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nós somos esses adoradores, irmãos. Deus não errou quando te escolheu. Quando Ele se revelou a você, Ele não errou. Agora eu e você temos que saber quem é que nós servimos. Ele não é homem. Ele não muda. Imagine quando o Senhor se revelou a Moisés e disse qual era o propósito dele ter descido, porque ele havia ouvido o gemido do seu povo e havia decidido libertar o seu povo da escravidão no Egito, e declarou a Moisés, é através de você que eu libertarei o meu povo. O que Deus pode fazer através de um homem, irmãos? O que Deus pode fazer através da sua fé e através da sua posição firme nele? Deus se revelar a Moisés e mostrar a quem ele é. Ele declarou a Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas provou que ele é. E enviou Moisés para resolver um problema, irmãos, que era necessário um exército, e um excelente exército, e Deus enviou apenas um homem para libertar uma nação que foi gerada na escravidão. Após Deus se revelar a Moisés, ele nunca voltará a mais ser aquele homem. Nós não podemos voltar a ser aqueles de antes, com ações de antes, porque o Criador dos céus e da terra se mostrou a nós. Nós veremos ele, como ele se mostrara a Moisés e a Elias, lá no Monte da Transfiguração. Esses homens foram capazes de transcender o tempo, irmãos, e estar com o Criador em Jerusalém. Porque eles foram tocados por Deus. Nós somos tocados por Deus. E quem é tocado por Deus não pode mais estar do mesmo jeito. Não pode viver mais da mesma maneira. Não pode ter as mesmas ações. Porque Deus descortinou os nossos olhos, irmãos. Como Ele fez com esse homem, descortinar os olhos físicos. O Senhor mostra o problema do homem. E fez separação, cegueira física e cegueira espiritual. Mesmo com os nossos olhos abertos, tendo visão, éramos cegos. O Senhor abriu os nossos olhos e se revelou a nós. E mostrou tão grande plano para as nossas vidas. Imagine, se alguém te oferecer um melhor cargo na empresa que ele tem, e digamos, essa empresa tem 10.000 funcionários, e lhe é oferecido o melhor cargo. Ou seja, o primeiro é daquele que está te convidando para assumir o segundo cargo. Você não vai abrir mão, você vai aceitar, sem se preocupar com as regras. O Senhor nos ofereceu o que nós não podemos adquirir. O Senhor descortinou os nossos olhos para vermos o futuro que virá sobre essa terra. O Senhor descortinou os nossos olhos para ver o nosso futuro após essa terra, após a nossa morte, no arrebatamento. O Senhor descortinou os nossos olhos para termos entendimento de tudo que acontece neste mundo. E nos mostra como nós podemos superar todas as coisas.
Por isso que Isaías 54, no versículo 17, o Senhor dizendo para Israel, nós somos a Israel celestial, ou a Israel espiritual. E o Senhor diz, através de Isaías, para o povo: nenhuma arma forjada contra vocês prosperará. Ô irmãos, nenhuma arma forjada contra a igreja do Senhor prosperará. Enquanto estivermos do lado que estamos, como igreja, o Senhor disse que os poderes das trevas, o inferno, não pode destruir a igreja do Senhor. Você não pode ser destruído. O Senhor está deixando bem claro, você não pode ser vencido. Após ele se revelar a você, Deus está dizendo, você não pode ser mais vencido, você não pode ser mais destruído. A morte não tem mais poder sobre a sua vida. É o que todo ser, todo homem tem medo, é de morrer. E ninguém quer morrer. E a morte não tem mais poder sobre nós, porque nos tornamos a noiva. Somos a futura esposa do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Imagine, irmãos, retroceder neste caminho excelente. Retroceder de tal vislumbre que Deus expõe à sua igreja, seja, de tal exposição que o Senhor expõe a mim e a você do que nós nos tornamos nele. O que Moisés, o que José, o que Abraão. Abraão é o nosso pai na fé. Nós vamos conhecer Abraão e vamos poder conversar, provavelmente, com Abraão. Ele é o nosso pai na fé, porque ele superou 24 anos de espera. Nós somos gerados deste homem na fé. Ou seja, nós não podemos fracassar, porque aquele que nos gerou não fracassou. E aquele que nos redimiu venceu, como Jesus diz em João. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Ou seja, quem nos gerou de novo venceu este mundo. E a morte não pôde o deter. E ele é a nossa cabeça. Não fica enfermo, não tem problema, não tem surtos, não se perturba, não se angustia. O Criador de todas as coisas, que nos gerou, irmãos, na sua morte e ressurreição, por meio do seu Espírito, fomos gerados de novo. Há um mundo novo nos aguardando. Há um tempo novo esperando a igreja. Porque o apóstolo Paulo deixou bem claro em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é nova criatura. Todas as nossas culpas, irmãos, foram lançadas no mar do esquecimento. E o Senhor, usando o apóstolo Paulo, disse: eis que tudo se fez novo, há uma vida nova para desfrutarmos. Nessa vida nova tem problemas? Tem, mas nós temos um Deus que venceu tudo. E nós estamos na videira que é Cristo, irmãos. Nós somos enxertados na videira. A vida procede de Cristo, da videira. Se há vida na videira, nunca morreremos, porque nós somos enxertados na videira. Não podemos morrer, irmãos. Não podemos ser vencidos, porque estamos em Cristo. Imagine quando Ana, no templo, clamando, orando, ao ponto do sacerdote Eli pensar que ela estava embriagada, porque ela só balbuciava. E ela expõe a ele que a serva dele não estava embriagada, estava angustiada. E o Senhor se revelou a ela por meio de um filho. E essa mulher
A atitude dessa mulher foi tremenda, irmãos. Deus dera apenas um filho, que foi Samuel. Um filho. Foi o que ela pediu. Mas o seu ato de fé, porque ela foi tocada por Deus no útero, e a partir daquele exato momento, aquela mulher se movia por fé. O seu marido, Eucana, dava tudo a ela, mais do que a sua inimiga, né, vamos dizer assim, a sua rival, Penina. A porção que ele dava para ela era mais do que Penina e seus filhos. E ele declara a ela que ele era mais do que 10 filhos para ela. Eu sou melhor do que 10 filhos para você. E essa mulher foi capaz de dar o que ela pediu a Deus como oferta. Deus só deu um filho, mas a sua atitude de fé levou ela a gerar filhos. Até antes de Deus tocá-la, era estéril. Mas a partir do momento que Deus se revelou a ela, por meio do útero, aquela mulher nunca mais viveu estéril. Deu o que Deus deu a ela de volta, e a sua atitude de fé gerou filhos. E esse filho que foi gerado, o homem mais nobre daquela época, o último juiz, Samuel, juiz, sacerdote e profeta, nenhuma de todas as palavras que saiu da sua boca caiu por terra. O homem que Deus tocara, irmãos, nunca mais pode ser o mesmo homem. E Deus tocara em Samuel, quando chamara Samuel por 3 vezes, até que Eli direciona Samuel, quando a voz te chamar de novo, diz, eis-me aqui. Deus tocara em Samuel, quando declara que Deus já tinha estabelecido uma sentença para o sacerdote Eli e seus filhos. Aquele homem se tornou a voz profética e temido em toda a nação, porque a sua mãe e ele tiveram um encontro com Deus. Nós tivemos um encontro com Deus, irmãos. E esse encontro com Deus restaura toda a nossa história, nos redireciona, nos alinha com Deus e nos leva a viver fases que nunca viveríamos. Morreríamos em nosso pecado e seríamos sentenciados à eternidade sem Deus. E o Senhor, ao se revelar a nós, quebrou este mal que estava sobre nós quando abriu os nossos olhos, como ele abriu os olhos do cego. E agora? Deus se revelou a mim e a você. Como você tem agido em Deus? E como você tem vivido em Deus? E como você tem lidado com todas as questões da vida? Como você tem correspondido aos anseios de Deus em relação à sua vida e o seu relacionamento com Ele? Como tem sido a sua postura diante das crises? Abacuque declarou como ele ia se portar, já que não tinha volta. Deus não poderia responder a sua oração, a qual ele queria, mas ele tomou uma posição. Vou servir ao Senhor, custe o que custar, com ou sem comida, pobre ou rico, com escassez ou com abundância. Aí nós podemos trocar com abundância ou com escassez. Ou seja, homens, irmãos, a igreja, na era da igreja primitiva, eles não tinham nada. E o que tinha, entregou aos pés dos discípulos e passaram a ser caçados e mortos, como lá em final de Hebreus 11, homens foram cerrados ao meio. Homens perderam a sua cabeça.
Os cristãos dos primeiros séculos, não havia nada esperando eles a não ser a morte. Mas eles estavam diante de um Deus que havia se revelado, que não se importava se viveriam ou se morreriam, porque eles tiveram um encontro com Deus. Eles foram capazes de colocar a vida deles nas mãos do Senhor e decidiram viver pela fé. E não importara se a fé deles o levaria à morte. A igreja de hoje, na maioria dos países, é uma igreja que não é perseguida. É uma igreja que vive em paz. Agora imagine se mudarmos o cenário. Diante de tal revelação de Deus a nós, qual seria a nossa postura? Qual seria a nossa atitude? Nós estamos vivendo em tempos de dores. Estamos encaminhando para o final da história de Deus com os homens na terra. O tempo da graça está afindando. Os dias são maus. Até que Jesus volte, seremos abençoados, seremos surpreendidos, sim, mas verá dias difíceis, como os dias difíceis que estão vivendo hoje. E provavelmente pior. E qual será a nossa postura? Nós já conhecemos como finalizará a história do homem com Deus. E já sabemos que muitos vão se decidir se bandear para o outro lado. Muitos vão se recusar a serem mortos por causa da sua fé em Cristo e vão abandonar a fé. Muitos serão pegos de surpresas porque não se posicionaram diante de tão grande salvação. E nós vimos na história todos esses homens e mulheres se posicionaram diante de Deus. Os discípulos, nós temos aí a maioria deles pescadores. Quando Jesus se revelou a eles, eles abriram mão da vida deles, do costume deles e abraçaram o propósito do Senhor. E estão registrados nos anais, nos céus, nas escrituras. Tem 12 tronos esperando esses homens que foram impactados, irmãos. Nós precisamos deixar Deus nos impactar. Nós precisamos deixar de ser medíocres. Precisamos deixar de ser meninos na fé. Precisamos nos posicionar como homens e mulheres que fomos chamados para fazer diferença na nossa história, no nosso tempo. Ele virá para nós. Você está debaixo do cuidado de Deus. O Senhor já tem tudo antecipado para a história de Deus com os homens e já tem tudo antecipado para a sua igreja. Não vai faltar provisão para mim e para você. Ele pode deixar que a provisão fique escassa. Juninho, seja bem-vindo. Deus abençoe, irmão Júnior, irmã Alejandra. Os primeiros cristãos, irmãos, dos primeiros séculos, passaram fome, porque estavam fugindo e cultuavam a Deus em lugares hostis. Para não morrerem, irmão Leonel Ferreira, Deus abençoe, abdicaram do conforto da vida que eles tinham antes, por causa da sua fé, porque o Senhor os impactou. E nesses dias, se não deixarmos o Senhor nos impactar, se nós não nos realinharmos com Ele e nos retrocedermos na fé,
Se os nossos olhos, conforme o apóstolo Paulo diz, se os nossos olhos estão voltados apenas para as coisas deste mundo, irmãos, imagine, nós somos os piores de todos os homens, porque o Senhor Todo-Poderoso, o qual colocou todas as nações, todos os poderosos, ricos e pobres, e classe médias, todos no mesmo patamar, trancafiados dentro de casa. É esse Deus que servimos. Se Deus quiser prolongar a pandemia, Ele prolonga. Se Ele quiser acabar no estalar de dedo, Ele acaba. Está no controle de Deus. Mas enquanto Deus decidir que essa pandemia continue, isso não pode afetar o nosso relacionamento com o Senhor, não pode afetar a nossa fé. Porque Ele se revelou a nós. E agora não temos saída, irmãos, a não ser prosseguir. Por isso que o apóstolo Paulo diz para nós olharmos para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Olhar para o alvo que é Cristo. Nós somos redirecionados e não podemos retroceder da vida anterior. Não há nada lá atrás, irmãos. Se retroceder, você vai comer o que você deixou. Conforme o apóstolo Paulo ensina para aqueles que abandonam a fé. É como um cachorro, vai voltar atrás para comer o vômito, a qual ele vomitou. Estava fazendo mal a ele. A vida de outrora estava nos fazendo mal. E se retrocedermos, vamos voltar. É terrível. Imagine aí. Você retroceder como um cachorro, ir lá no vômito e comê-lo. Se o cachorro vomitou, porque estava fazendo mal. Assim era a vida de outrora, minha e sua. A nossa vida anterior estava nos fazendo mal. E infelizmente muitos têm voltado à vida de outrora. A vida que fazia mal, a vida de vergonha, a vida de discórdia, a vida de fracasso, a vida de doenças, para viver uma vida de vitória em Deus. Nós seremos desafiados pelos problemas, porque nós não somos essas terrestres, nós somos seres humanos. E Jesus deixou bem claro, nós somos a igreja dele, mas a igreja dele está na terra. Enquanto estivermos na terra, teremos problemas, mas nós temos um Deus que venceu todas as coisas. Nós temos o Deus que é Criador dos céus e da terra. Nós somos filhos do nosso Deus. E nós podemos chamar Ele de papai na nossa intimidade. Ele é o nosso papai. Então eu e você fomos redirecionados, fomos redimidos, fomos restaurados para viver uma nova história com Ele. E além de tudo, o pecado condenou este mundo e Deus providenciou uma nova morada, uma casa celestial para mim e para você, onde o mal não entra, irmãos. Todos os problemas são cessados. Todas as crises de identidades, crises emocionais, crises financeiras, crises conjugais, problemas financeiros, não existirá mais para onde nós iremos. O que vivemos aqui não pode comparar com aquilo que nos aguarda. Nós temos os homens que estão registrados nas Escrituras, aos quais o Senhor se revelou a eles. E eles nunca mais foram os mesmos. Nós também não podemos ser mais o mesmo. Não há mais lugar para sermos os mesmos homens, porque os mesmos homens já foram sepultados no batismo. Nós somos novas criaturas para viver as coisas novas que foram preparadas para mim e para você. É o que a palavra diz. Amém? E esses homens viveram. Viveram um novo estilo de vida. É o que Deus tem para mim e para você. Um novo estilo de vida. Que o novo homem
Só o novo homem que é capaz de viver. Deus trouxe vida ao nosso espírito, porque ele estava morto. E esse espírito vai agora comandar a nossa alma. Há um acordo entre o espírito e a alma para que o corpo também seja controlado, para que nós possamos viver as preciosidades de Deus. José foi mudado. José, ao sair do cárcere, se Deus não o transforma, ele mataria os seus irmãos, porque ele era o Todo-Poderoso em Israel, no Egito. E esse era um dos processos que Deus precisava gerar em José. E às vezes Deus escolhe os piores lugares, irmãos, para nos moldar. Não tente buscar explicação. Não tente descobrir o que Deus está fazendo. Deixa Ele fazer o que Ele decidiu fazer na sua vida. Você está no lugar mais seguro que você possa imaginar, que é Deus. Antes Deus habitava no templo. E Ele agora habita no nosso corpo, que é o nosso templo. Ele habita dentro de nós. Se Deus fracassar na história, fracassaremos. Mas como fracassar se esse Deus não fracassa? Como perder se esse Deus não perde? Então esse Deus agora habita dentro do nosso corpo, que é o nosso templo. Nós só precisamos deixar Ele conduzir esse templo. E Ele conduzindo esse templo, nós viveremos aquilo que Ele planejou para nós. As surpresas, Deus quer te surpreender, como surpreendeu todos aqueles que se revelou a eles. Significa que Deus vai te usar para livrar uma nação, mas Deus tem coisas tremendas. Deus tem coisas magníficas antes da vinda dEle. Deus quer ajustar todas as coisas na sua vida. Deus quer te tornar uma pessoa interessante nele. Pessoas, homens e mulheres poderosas e poderosos em Deus, como Ele fizera com os discípulos. Se tornaram poderosos em Deus. E quem é poderoso em Deus, irmãos, não pode deixar que as adversidades desta vida nos vença. Os problemas são reais, mas Deus nos tornou poderoso nele para fazermos a diferença, para realizarmos coisas por meio do Senhor, para a glória dele, para atingir os nossos familiares, para atingir almas. E o efeito de Deus em nós mesmos, porque há um lugar nos aguardando, o qual Paulo fala em 1 Tessalonicenses, seja perfeito, né? Espírito, alma e corpo. Porque esses três, nós somos como Deus, irmãos. Há uma trindade em nós. E essa trindade vai habitar com Deus. Então nós podemos vencer todas as coisas, porque Deus se revelou a mim e a você. E agora? O que você vai fazer? Deus espera que você abaixe a guarda e deixe Ele conduzir você para aquilo que Ele traçou. Não deixe que as coisas desta vida impeçam o agir diário de Deus na sua vida. E o instrumento que Ele decidiu que você seria como sal e luz neste mundo de trevas. Somos pessoas, homens e mulheres, as quais o Senhor escolheu. E Ele não escolheu errado. Como Ele não escolheu Moisés errado. Moisés expôs a sua habilidade. Eu sou gago. Deus ajeitou o problema de Moisés através de Arão, seu irmão.
Todos aqueles que têm uma desculpa, vai sobressair aquilo que Deus decidiu fazer. É através de você, é através de você. Você é o sal, essa é a escolha de Deus. Não deixe que os pormenores dessa vida apaguem o que você é em Deus. Destrua o que você é em Deus. Não deixe que o inimigo tire aquilo que já foi enterrado de você para fora. Deixa Deus expor o novo dele que está dentro de você para fora, para que você e o mundo sejam impactados. Amém? Nós estamos seguros em Deus. Deus já tem tudo adiantado para mim e para você. Ele se antecipa a tudo e a todas as coisas. A prova que Ele está permitindo, ou que Ele vai permitir, ou que você já está vivendo, antes de trazer a prova, Ele já providenciou socorro e uma nova etapa para você viver, para mim viver. Quando Deus mostrou para José, Deus mostrara um lugar de posição. E o cárcere e a servidão na casa do seu senhor, Potifar, não era o lugar que Deus havia preparado para ele. Era a escola que ele tinha que passar. E talvez você está na escola de Deus. E talvez o problema que Deus está permitindo na sua vida é a escola que Deus quer trabalhar em você, para que você se torne aquilo que Ele já planejou para a sua vida. O que o endemoniado de Gadara, o gadareno, vivia, não era o que Deus tinha planejado. Quando Deus se revelara a ele, o que Deus tinha para a vida dele era o chamado de missões. Ele saiu por 10 cidades de Decápolis, anunciando o que Deus fizera, o que Jesus fizera na sua vida. O velho homem ficou lá no sepulcro. Os poderes das trevas não tinham mais lugar na vida daquele homem, porque o novo homem nasceu no encontro com Cristo. Nós nascemos de novo, irmãos. Um novo homem, uma nova mulher foi criado para viver uma novidade de vidas. É o que Deus tem para mim e para você. E Ele quer derramar em mim e você o vinho novo. Se há problema no odre, hoje é dia de restaurar o odre, porque há vinho novo para ser derramado nesse odre. Porque é uma história pronta, aguardando eu e você daqui para frente, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus se revelara a mim e agora. Não há mais como voltar. Amém? Não tem como mais voltar. Se voltarmos, nós já sabemos o que nos aguarda. É o vômito que nós deixamos lá atrás. A vida velha, destruída, de destruição, de bebida, de álcool, de malícia, de maledicência, de pecado, de destruição. O inferno aguarda aqueles que estão descendo à sepultura. E a nós, a nova Jerusalém, ataviada para o seu noivo e a sua noiva, é o que nos aguarda, irmãos. Amém? É o que nos aguarda. A nossa história já foi escrita. Não há história velha mais. Essa história velha não existe. Você vai procurar o homem que não existe mais. Não há mais chance de você viver o velho homem. Você se tornará escravo do diabo, conforme a palavra. O espírito que saiu da sua vida vai trazer mais 7. Em nome de Jesus, essa não é a nossa vida. Essa vida que tínhamos antes, ela não existe. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Coloca a mão no seu coração. Eu não sei como você está, como você tem vivido, como está o seu relacionamento com Deus. Não sei o que você pensa, o Senhor sabe. O Senhor sabe o que você e eu precisamos. Ele sabe onde precisamos ajustar para que Deus possa derramar
tudo que Ele tem em nós, para mim e para você. Ele sabe o que nós já nos tornamos, só nós que não sabemos ainda o que nós somos. E isso é preocupante, e nós temos que abraçar aquilo que nós somos. Você olhando na palavra, em toda a Escritura, você vai saber. Mas só o conhecimento não basta. Só o conhecimento não basta. Estamos cheios de homens, cheios de conhecimento, mas sem vida e sem obediência. Jesus já, adiantadamente, ele já expressou homens poderosos que estão espalhados nesse globo terrestre, têm feito coisas tremendas, mas o Senhor já adiantou que não os conhece. Eu não sei quem são essas pessoas, mas o Senhor sabe. Mas o Senhor já tem uma palavra já registrada: não vos conheço, malditos para o fogo eterno. Só o conhecimento não basta, irmãos. Só o poder que Ele pode nos dar para executar a sua obra não basta. Ele tem que conhecer o nosso nome. Ele tem que saber quem nós somos. Ele tem que saber que nós fazemos parte dele. Feche seus olhos. É tempo de nos reposicionarmos. É tempo de tomarmos posição em Deus, porque o nosso Rei virá e pegará muitos desprevenidos, e nós não fomos chamados para ficar para trás. Jesus já expôs sobre as 10 virgens, exemplificando como será a sua vinda. Nós fazemos parte das 5 prudentes, irmãos. Nós não fazemos parte da nécia. Então nós precisamos despertarmos. Coloca a mão no seu coração. Vamos estar orando. Eu não sei, o Senhor sabe o que nós precisamos e onde é necessário os ajustes. Deus quer o melhor para nós e já está escrito, já está tudo pronto. Nós é que precisamos tomar posição para viver tudo que Deus tem preparado para nós, tanto na terra como no reino vindouro. Nós estamos no reino dele. Você tem um rei, um Senhor que te guarda, que te protege. Tem todo um exército, tem anjos ao seu serviço e te protegendo. Você só precisa, e eu, só precisamos estarmos atentos e deixar que o Espírito Santo reine em nós. Pai, em nome de Jesus, somos a tua igreja. O Senhor nos gerou de novo. Somos nascidos em Cristo Jesus. O Senhor nos amou antes da fundação do mundo. O Senhor enviou o teu Filho, Senhor, para que nós nos tornássemos o que somos hoje, novas criaturas em Cristo Jesus. O Senhor hoje habita em nós, nós somos o templo do Senhor. Antes o Senhor habitava no templo construído por mãos humanas, hoje o Senhor não habita mais, o Senhor habita dentro de nós. E esse é um privilégio que às vezes não temos, ó Deus. Em entendimento, não prestamos atenção de tão grande privilégio que é esse, de termos o Senhor dentro de nós. O Senhor fez toda a diferença em todos os homens que o Senhor usou, como o rei Davi e tantos outros, porque o Senhor estava sobre eles. Quando o Senhor ungiu Davi, a história dele e a história de Israel foi mudada. Assim também tem que ser a nossa história, tem que ser mudada em nome de Jesus. Aquilo que o Senhor decidiu que nos tornaríamos, Senhor, isso tem que se tornar uma verdade em nós, em nome de Jesus. Nós somos cidadãos dos céus hoje, o céu nos pertence, não precisamos ter pressas de ir para lá, porque já nos pertence os céus. E o Senhor quer, ó Deus, que atuemos na terra, que a nossa luz brilhe e que o nosso sal faça efeito, tempere. Senhor, traga equilíbrio neste mundo, Senhor, desequilibrado. Deus, visita cada coração nesta hora. Visita aquele que ainda não teve um encontro com o Senhor. Só o Senhor pode convencer ele, Senhor, do juízo, Senhor.
da morte e morte eterna. Só o Senhor pode convencer aquele, Senhor, que está ouvindo ou ouvirá, Senhor, essa live. Deus, em nome de Jesus, e a tua igreja que te ouve aqui na Bélgica, Senhor, Ministério Internacional Cristo Reina e tantos outros, e no Brasil, que teu Espírito Santo, que é o que faz a diferença em nossas vidas, é que nos leva a viver uma nova vida e um estilo de vida diferente. É o Senhor que nos faz mudar de fase. É o Senhor que nos torna, Senhor, pessoas diferentes. Visita os nossos corações nessa hora. Angústias e medos, Senhor. Não pode falar mais alto em nosso coração. É normal termos medo e nos angustiarmos, mas não é normal andarmos com medo e nem angustiados, nem depressivos, Senhor, e nem ansiosos. Pai, em nome de Jesus, o Senhor nos tornou homens e mulheres poderosos, porque é a tua igreja. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor, e é cada um de nós. Espírito Santo de Deus, visita cada coração nesta hora e desperta os teus filhos para aquilo que o Senhor os chamou para viver e para realizar em ti, Senhor. Visita os teus filhos, ó Deus, que possam estar desanimados, preocupados, Senhor. Deus, visita com socorro e provisão, visita com um milagre, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que tu possas trazer um tempo, Senhor, de refrigério, Senhor, segundo o teu propósito, e é tempo que esse tempo se estabilize, Senhor, e seja estabelecido na vida do teu filho nesta noite e nesta tarde no Brasil, em nome de Jesus. Pai, que a tua bondade alcance cada nação nesta hora. Temos orado, Senhor, mas o Senhor tem permitido que a pandemia, Senhor, que o vírus ainda continue sobre as nações. O Senhor sabe o que está fazendo, e no devido tempo do Senhor, o Senhor estará aliviando todas as nações e trazendo cura, seja por meio de vacinas ou no estalar de dedos do Senhor desaparecerá, se assim tu permitir e se assim tu quiseres. Pai, em nome de Jesus, nos afete agora, Senhor, nos atinge agora com teu Espírito, Senhor. Ative o teu povo, Senhor. Ative, Senhor, pelo teu Espírito, cada um daqueles que são teus, Pai, em nome de Jesus, para que nós possamos fazer diferença em nós e através de nós e na nossa família e em todos aqueles que nos cercam, Senhor, que possamos fazer a diferença em nome de Jesus. O Senhor tem dado vida nova, o Senhor tem trazido e feito histórias novas, Senhor. O Senhor tem mudado, Senhor, quadros, o Senhor mudou famílias, o Senhor mudou histórias. Senhor, o Senhor trouxe, ó Deus, dignidade onde não havia. E nós temos tais experiências. Nós não queremos viver, ó Deus, a vida de outrora, mas queremos prosseguir para o alvo. Queremos continuar, Senhor, essa marcha que nos leva para o encontro com o Senhor na Nova Jerusalém. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela tua igreja agora, abençoando, Senhor. Oro por cada nação, oro pela nossa nação, Senhor, que toda a confusão, que tudo aquilo que tem perturbado o Senhor, além do vírus, a economia, Senhor, a política seja estabilizada, Senhor, a nossa nação. Que o nosso presidente que foi eleito, Senhor, e constituído pelo Senhor, possa ter direito de governar para o bem da nação, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, abençoe, ó Deus, a nação a qual nós estamos na Bélgica, abençoe o Ministério Internacional Cristo Reino e todos os ministérios aqui e em todo o Brasil e em todas as nações, que a tua igreja continue sendo ativa, Senhor, operante para a glória e para a honra do nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? O prazer estar com os irmãos, a irmã Enilma Mendes, o Hélito Ramos, a irmã Alejandra, pastor Joel, a irmã Lenice, a irmã Diara, Moniele, o Hugo, Hugo Madureira, o meu filho, a Moniele, todos aqueles que entraram, o irmão Jackson, e aqueles que estão aí assistindo, que
não acenaram, mas estão aí, e o Senhor os abençoe. É um prazer estar aqui falando coisas concernentes ao reino de Deus, né, falando aquilo que Deus permite que seja falado, né, para o nosso crescimento espiritual, o nosso discernimento e o nosso despertamento nele. Nós somos novas pessoas e tais pessoas sendo novas, é preciso, irmãos, nós precisamos, porque nós somos chamados para fazer diferença nesse mundo de trevas. Quando a igreja for tirada desse mundo, talvez não dê o valor devido a essa igreja, mas saberão que essa igreja é que dava equilíbrio ao mundo, junto com Israel. Então, esse é o nosso valor. Não abra mão daquilo que Deus fez na sua vida e na sua família. Aquilo que Ele tornou você um homem precioso, um homem salvo e com a história nova. Não deixe que o inimigo roube aquilo que Deus te deu de graça. É de graça. Muitos vão adquirir pelo seu próprio sangue, mas nós adquirimos de graça. Amém? Nós temos aí, cremos, né, esperamos que em Deus que haja uma flexibilização agora ainda em maio, em nome de Jesus, se assim Deus permitir, para que possamos estarmos reunidos no nosso salão para cultuar o Senhor ali. Vamos estar aguardando até o dia 18, para sabermos como será daqui para frente. Com certeza viveremos mudanças tremendas. E Deus quer que você esteja preparado para isso. Amém? Eu estou me preparando para viver aquilo que Deus tem pronto, nos aguardando. E Deus quer que você faça parte. E Deus quer que você vivencie. E Deus quer que você prove. E Deus quer que você mude de patamar. Mas precisamos estar alinhados com Deus. Amém? E espiritualmente. Para que possamos vivenciar coisas tremendas e sermos surpreendidos por Deus. Não é tempo de olharmos para trás e nem para os lados. É tempo de olharmos para o autor e consumador da nossa fé. Amém? Foi um prazer estar com os irmãos. Domingo que vem nós estaremos aqui. Esperamos, com certeza, domingo e até o próximo domingo ainda estaremos aqui. Esperamos que no final de maio teremos condições de estarmos aí reunidos, e estaremos vendo as mudanças e as novidades que surgirão daqui para frente aqui no governo belga. Amém? Deus os abençoe, irmãos, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor alegre seu coração, que o Senhor certifique no seu coração de quem você se tornou e quem você é nele, que o Senhor faça que você olhe para tudo aquilo que Deus fez, é o que você é hoje, uma nova criatura e filho de Deus. E Deus tem tudo programado para a sua e para a minha vida, para a minha e para a sua família, está tudo programado. Nós só precisamos acessar pela fé. Amém? O justo, pela sua fé, viverá. Você não viverá do seu trabalho, do dinheiro que você tem. Isso é um auxílio, porque o auxílio pode faltar, mas se faltar a fé, não poderemos fazer nada. Amém? Deus abençoe. Amém? O Senhor te fortaleça. Uma boa semana, um bom fim de semana para todos. Até domingo. Amém? Fique na paz.